O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão.